História dos Hebreus. Parte 7. Livro 1, capítulo 11. Antígono, ajudado pelos partos, cerca inutilmente Fazael e Herodes no palácio de Jerusalém. Hircano e Fazael deixam-se persuadir e vão procurar Barzafarnés, general do exército dos partos, que o faz prisioneiros e manda soldados a Jerusalém para prender Herodes. Ele se retira de noite. É atacado em caminho e sempre leva vantagem. Fazael mata-se. Ingratidão dos reis dos árabes para com Herodes, que vai a Roma, onde é declarado rei da Judéia. Este artigo também se encontra no livro 14, capítulos 23, 24, 25 e 26, Antiguidades Judaicas, parte 1. 52. 2 anos depois, quando Barzafarnés, um dos maiorais entre os partos, governava a Síria, com Pacoro, filho de seu rei, Lisânias, que tinha substituído a Ptolomeu, seu pai, filho de Mineu, prometeu-lhe 1.000 talentos e 500 mulheres para derrubar Hircano do trono e lá colocar Antígono. Assim puseram-se em campo. Pacoro marchou pela costa marítima e Barzafarnés pelo centro. Os de Ptolemaida e de Sidom abriram as portas a Pacoro, mas os de Tiro recusaram-se a recebê-lo. Mandou então a ele, na Judéia, um corpo de cavalaria, comandado por seu grão-mordomo, de nome Pacoro, como ele, para explorar o país, e ordenou-lhe que agisse em união com Antígono. A maior parte dos judeus que moravam no Monte Carmelo foi logo procurar Antígono para fazer tudo o que lhes ordenasse. E ele mandou-lhes que se apoderasse daquela parte do país, que tem o nome de Druma. Ali se travou um combate, no qual eles tiveram vantagem, e depois de ser posto os inimigos em fuga, e se fortificado com um número maior de homens, marcharam para Jerusalém, avançando até o palácio real. Fazael e Herodes receberam-nos com muitas energias, e tendo-os repelido, depois de um grande combate que se travou perto do mercado, obrigou-os a se refugiar no templo. Herodes colocou em seguida uma guarda de 60 homens nas casas vizinhas, mas o povo, incitado pelo ódio contra os 2 irmãos, incendiou as casas. Herodes não tardou muito em se vingar. Atacou os inimigos, matando um grande número deles. Não se passava um só dia em que não se travassem escaramuças. A festa, que se chamam de Pentecostes, aproximava-se, e toda a cidade e os arredores do templo estavam repletos de pessoas que vinham de todas as partes para celebrar a festa. A maior parte dos homens estava armada. Fazael defendia as muralhas, e Herodes... Nota de rodapé. No grego lemos Hircano e Fazael, mas devemos aceitar que seja Herodes, e não Hircano, como se poderá ver no livro 14, capítulo 24, número 607, de Antiguidades Judaicas, parte 1. Fim da nota de rodapé. Fazael defendia as muralhas, e Herodes, o palácio, com um pequeno número de soldados. Ele fez uma arremetida tão forte do lado do norte contra os que estavam nos arredores, e tendo-os surpreendido, matou vários. Pôs o restante em fuga, e os obrigou a se refugiar na cidade, no templo ou atrás das defesas que estavam próximas. 53.
Antígono propôs em seguida receber Pacoro, o grão-mordomo, para tratar a paz. Fazael deixou-se persuadir, e assim este parto entrou na cidade com 500 cavaleiros, com o pretexto de acalmar a perturbação, mas, na verdade, com o fim de ajudar Antígono. Ele aconselhou Fazael a ir procurar Bar-Zafarnés para tratar as condições de um acordo, e ele decidiu-o. Mas contra a opinião de Herodes, que conhecia a perfídia destes bárbaros, que lhe dizia que procurasse antes matar aquele traidor do que deixar-se apanhar na armadilha que lhe preparava. Pacoro, para tirar todo motivo de suspeita a Fazael, seguiu-o com Hircano e deixou com Herodes alguns dos cavaleiros que os partos chamam de livres. Quando chegaram a Galiléia, os governadores das praças vieram armados à sua presença, e Bar-Zafarnés, para ocultar a traição, recebeu-os com muita cortesia e deu-lhes mesmo alguns presentes. Mas ele colocou soldados de emboscada no caminho, por onde eles deviam passar, depois de os terem deixado. Levaram-nos a uma casa vizinha do mar, chamada Edipom, onde lhes disseram que Antígono tinha prometido aos partos 1000 talentos e 500 mulheres, no número das quais as suas deviam estar, e que estes bárbaros já os teriam detido. Eles só esperavam que Herodes o tivesse sido também em Jerusalém, para que não se salvasse se viesse a saber de sua detenção. Bem depressa compreenderam que aquele aviso era muito verdadeiro, pois viram chegar os guardas. Aconselharam então a Fazael que fugisse. Ofélio, ao qual Saramala, o mais rico de todos os sírios, tinha manifestado esse intento, insistiu muito com Fazael, mas ele não quis abandonar Hircano e tomou a deliberação de ir procurar Bar-Zafarnés. Fez-lhes graves censuras e disse-lhe que, como era apenas o desejo de ter dinheiro que o levara a traí-lo, ele lhe poderia dar mais para salvar a sua vida do que Antígono para obter o reino. O bárbaro protestou com juramento que nada havia de mais falso e foi em seguida procurar a Pacoro. Apenas ele partira. Aqueles que haviam recebido a ordem prenderam Hircano e Fazael, que outra coisa não puderam fazer para deplorar sua perfídia. No entanto, Pacoro, que Bar-Zafarnés tinha mandado para prender Herodes, fez tudo o que pôde para atraí-lo para fora do palácio. Mas, como ele desconfiava sempre dos partos e não duvidava de que as cartas que Fazael lhe tinha escrito para avisá-lo da traição tinham sido interceptadas, não quis sair do palácio. Embora Pacoro tudo tivesse feito para persuadi-lo a ir encontrar-se com os que as traziam, pois ele já sabia que Fazael estava preso, e a mãe de Mariana, que era filha de Hircano e mulher de inteligência, tinha-lhe rogado que não confiasse naqueles pérfidos, dos quais ele não podia desconhecer os maus intentos. 54. Pacoro, vendo que, agindo abertamente, ser-lhe-ia impossível surpreender um homem tão hábil como Herodes, pensava como deveria proceder para enganá-lo com algum ardil, quando ele resolveu partir secretamente à noite e levar consigo as pessoas mais queridas, os parentes, para se retirar a Idumeia. Os partos apenas souberam-no, puseram-se em sua perseguição. Ele mandou na frente sua mãe e seus irmãos, Mariana, que ele tinha desposado, e o jovem irmão de Mariana. Deteve-se com o restante das tropas e, depois de ter matado, num combate, um bom número daqueles bárbaros,
retirou-se para o castelo de Massada. Os judeus causaram-lhe mais dificuldades naquela ocasião que os mesmos partos, pois o atacaram quando ele estava longe de Jerusalém, apenas uns 60 estádios. O combate foi longo, mas Herodes obteve ainda a vitória. Muitos dos inimigos morreram no campo de batalha, e para perpetuar a memória deste feito, ele mandou construir naquele mesmo lugar um soberbo palácio e um castelo fortificado, a que deu o seu nome, chamando-o de Herodion. Suas tropas aumentaram naquele retiro, e quando ele chegou a Tersa, na Idumeia, José, seu irmão, veio encontrá-lo e o aconselhou a mandar à outra parte uma porção daqueles que o haviam seguido, mais de 9.000 pessoas, porque Massada não era bastante grande para alojá-los. Herodes aprovou essa sugestão e mandou todos os inúteis para Idumeia, com víveres. Deixou seus parentes em Massadas, com as pessoas necessárias para servi-los, e 800 soldados providos de tudo o que viessem a precisar, para sustentar um cerco. Tomou em seguida o caminho de Petra, capital da Arábia. 55. No entanto, os partos saqueavam em Jerusalém as casas dos que haviam fugido e até o palácio real, sem tocar, no entanto. Tem um E a mais aqui. No entanto, os partos saqueavam em Jerusalém as casas dos que haviam fugido até o palácio real, sem tocar, no entanto, em mais de 300 talentos que pertenciam a Hircano. Mas não encontraram tudo o que esperavam, porque Herodes, que conhecia sua perfídia, tinha mandado a Idumeia o que ele tinha de mais precioso, e os que se haviam arriscado à sorte tinham feito a mesma coisa. Esses bárbaros não se contentaram de saquear a cidade, devastaram também os campos, destruíram Marissa, e não somente fizeram Antígono rei, mas entregaram-lhe Hircano e Fazael, acorrentados. Ele mandou cortar as orelhas ao primeiro, a fim de que, sobrevindo alguma mudança, ele fosse tido como incapaz de exercer o sumo sacerdócio, porque nossas leis proíbem conceder-se essa honra aos que têm algum defeito corporal. Mas a coragem de Fazael libertou-o de seu poder. Embora ele não tivesse nem espada nem a liberdade de se servir de suas mãos, soube encontrar um meio de se matar, batendo a cabeça contra uma pedra, fazendo ver por este ato tão digno da glória de sua vida, que ele era um verdadeiro irmão de Herodes, e não um covarde como Hircano. Alguns dizem que Antígono mandou-lhe cirurgiões, que, em vez de usarem remédios para curá-lo, envenenaram suas feridas. Antes de exalar o último suspiro, ao saber por uma pobre mulher que Herodes se tinha salvo, disse que morria sem tristeza, pois deixava um irmão que o vingaria de seus inimigos. – 56. Embora os partos tivessem tido um grande desprazer, porque Antígono não lhes pudera dar 500 mulheres prometidas, não deixaram de estabelecê-lo em Jerusalém e levaram Hircano como prisioneiro ao seu país. 57. Herodes, que ainda não sabia da morte de seu irmão e conhecia a avareza dos partos, vendo que o único meio de o tirar de suas mãos era dar-lhes dinheiro, dirigiu-se rapidamente para a Arábia, para obtê-lo do rei dos árabes. Esperava que, se a lembrança da amizade que esse príncipe tivera por Antípatro, seu pai, não era poderosa assaz para levá-lo a conceder-lhe a graça, ele não recusaria, pelo menos concedê-la, a rogo dos tírios, dando-lhe seu sobrinho como refém, filho de Fazael, que então tinha somente 7 anos de idade e que ele
levava consigo. Estava resolvido a empregar 300 talentos para este fim, mas a morte de Fazael tirou-lhes os meios de demonstrar-lhe sua extrema amizade, por um ato tão generoso e tão louvável. No entanto, os fatos não corresponderam ao que ele deveria esperar dos árabes. Malse, seu rei, ordenou-lhe que saísse imediatamente dos seus territórios, tomando por pretexto que os partos os obrigavam a assim fazer. Mas o verdadeiro motivo era que sua ingratidão o levava a não querer cumprir aos filhos de Antípatro com as obrigações que devia ao pai. E os que podiam muito sobre seu espírito não tinham vergonha de levá-lo a não lhes restituir o depósito que lhe fora confiado. Herodes, vendo que aquilo não lhe deveria ter conquistado o afeto dos árabes, ao contrário, os havia tornado inimigos, respondeu o que seu ressentimento lhe sugeriu. Marchou para o Egito e chegou à tarde a um templo onde tinha deixado vários dos que o acompanhavam. No dia seguinte, dirigiu-se a Rinossura, onde soube da morte de Fazael. Depois de ter dado o que não podia recusar aos primeiros sentimentos de tão violenta dor, prosseguiu seu caminho. 58. No entanto, este rei dos árabes arrependeu-se, mas muito tarde, por tê-lo tratado tão indignamente, e mandou sem demora alguém dizer-lhe que voltasse. Mas não puderam alcançá-lo, tão rapidamente ele havia caminhado para se dirigir a Pelusa. Lá chegando, uns marinheiros que iam a Alexandria recusaram-se recebê-lo em seu navio. Ele dirigiu-se aos magistrados. O respeito por sua condição e pela sua pessoa fê-lo obter tudo o que desejava deles. A rainha Cleópatra recebeu-o em Alexandria com toda a espécie de honras, na esperança de que ele aceitaria o comando de um exército que ela preparara para executar um grande plano, mas ele desculpou-se. Não obstante o rigor do inverno e as perturbações que agitavam a Itália, resolveu continuar sua viagem para Roma. Assim, embarcou, tomou um rumo da Panfilha e, depois de ter sido acossado por uma terrível tempestade que os obrigou a lançar ao mar uma grande quantidade de tudo que havia no navio, chegou por fim a Rhodes, que a guerra contra Cássio tinha destruído quase completamente. Lá foi recebido por seus amigos Sapinas e Ptolomeu, e embora ele tivesse falta de dinheiro, não deixou de fazer equipar uma grande galera, na qual embarcou com os amigos. Chegou a Bríndice e de lá foi para Roma, onde Antônio foi o primeiro a quem se dirigiu, por causa do afeto que tivera por Antípatro, seu pai. Contou-lhe todas as suas desgraças, disse que lhe fora obrigado a deixar as pessoas que lhe eram mais caras num castelo onde estavam cercados, e o rigor do inverno e os perigos no mar não puderam impedi-lo de embarcar, para vir pedir-lhe auxílio. Antônio, comovido com esta mudança de sorte, pela estima em que tinha o mérito de Herodes, pela lembrança da amizade que prometera seu pai e principalmente pelo ódio contra Antígono, que considerava um sedicioso inimigo dos romanos, resolveu constituir Herodes rei dos judeus, como outrora o havia constituído tetrarca, e julgou que lhe era tanto mais fácil fazê-lo, quanto não duvidava de que Augusto tê-lo-ia feito de mais boa vontade do que ele, porque o ouvia frequentemente falar dos serviços prestados por Antípatro e César no Egito, da maneira como o havia recebido em sua casa, do afeto que lhe havia dedicado
e da estima particular que fazia do mérito e da coragem de Herodes. Assim mandou reunir o Senado, em que Messala e ele falaram na presença de Herodes dos serviços prestados com tanto afeto ao povo romano por Antípatro, seu pai, e por ele, e que Antígono, ao contrário, não somente fora sempre um inimigo declarado deles, mas tinha demonstrado tal desprezo pelos romanos, que recebera a coroa das mãos dos partos. Esse discurso irritou o Senado contra Antígono, e Antônio acrescentou que, na guerra que se travaria contra os partos, seria sem dúvida muito vantajoso constituir Herodes rei da Judéia. Todos aceitaram essa proposta, e ao sair do Senado, Antônio e Augusto puseram Herodes no meio deles. Os cônsules e os outros magistrados caminhavam diante deles, e foram oferecer sacrifícios, e puseram no Capitólio o decreto do Senado. Antônio deu em seguida um banquete ao novo príncipe. Capítulo 12. Antígono cerca a fortaleza de Massada. Herodes, em seu retorno de Roma, faz levantar o cerco e sitia inutilmente Jerusalém. Derrota num combate um grande número de ladrões. Ardil de que se serve para obrigar os que se haviam retirado nas cavernas. Vai com algumas tropas procurar Antônio, que fazia guerra aos partos. Este registro também se encontra no livro 14, capítulo 26 e 27, Antiguidades Judaicas, parte 1. 59. Enquanto estas coisas se passavam em Roma, Antígono sitiava a fortaleza de Massada. José, irmão de Herodes, se a defendia. Estava ela bem provida de todas as coisas, só faltava água. Como ele sabia que Malci, rei dos árabes, estava arrependido de ter dado motivo a Herodes de ficar mal satisfeito com ele, deliberou nessa ocasião sair à noite com 200 homens para ir procurá-lo. Caiu naquela mesma noite tão grande chuva que as cisternas se encheram. Assim, não somente pensou em se defender, mas fazia arremetidas contra os que a sitiavam, quer em pleno dia, quer durante a noite, e matava sempre um grande número de homens, que não impedia que, às vezes, também se retirasse com algumas perdas. 60. Neste mesmo tempo, Ventídio, mandado com um exército romano para expulsar os partos da Síria, entrou na Judéia com o pretexto de ajudar a José, mas, na verdade, para obter dinheiro de Antígono. Depois de se ter aproximado de Jerusalém e de se ter enriquecido, retirou-se com a maior parte de seu exército para ir acalmar a agitação que surgira em algumas cidades pelas incursões dos partos. Mas ele deixou Silom com algumas tropas, não querendo levá-las todas, para mostrar que seu único interesse o havia levado a vir. 61. Seu afastamento fez Antígono crer que poderia ainda receber auxílio dos partos. Com essa esperança, subornou Silom com dinheiro, a fim de não tê-lo como inimigo. No entanto, Herodes voltara de Roma. Desembarcou em Ptolemaida, onde reuniu uma grande quantidade de tropas, de sua nação e de estrangeiras, que ele tomou a pagamento. Tornando-se ainda mais forte com a ajuda de Silom e de Ventídio, ao qual Gélio, mandado por Antônio, persuadiu que o pusesse em posse do reino, entrou na Galiléia para marchar contra Antígono. Suas forças aumentavam sempre, à medida que ele avançava, e quase toda a Galiléia abraçou seu partido. A primeira coisa que resolveu fazer foi levantar o cerco de Massada para libertar seus parentes, que lá estavam encerrados.
mas era preciso tomar antes Jope, a fim de não deixar aquela praça para trás, quando marchasse para Jerusalém. Silon tomou essa ocasião para se retirar, e os judeus do partido de Antígono perseguiram-no. Herodes, embora tivesse poucos soldados, combateu, derrotou-o e salvou Silon, que já não lhes podia resistir. Ele tomou em seguida Jope, avançou rapidamente para Massada, e seu exército fortificava-se cada vez mais, porque os do país reuniram-se a ele, uns pela estima que tinham pelo seu valor, outros pela gratidão dos favores que lhe deviam, e a maior parte pela esperança dos benefícios que esperavam. E assim reuniu um grande exército, e Antígono tirou pouca vantagem das emboscadas que lhe preparou no caminho. Dessa forma, não encontrou grande dificuldade em fazer levantar o cerco de Massada. Depois de ter tomado, em seguida, o castelo de Ressa, marchou para Jerusalém, seguido pelas tropas de Silon e por vários habitantes daquela grande cidade, que temiam seu poder. Sitiou-a do lado do ocidente, e os que a defendiam atiraram grande número de flechas e fizeram várias incursões contra suas tropas. Começou por fazer publicar por um arauto que tinha vindo somente para cuidar do bem da cidade, que esquecia as ofensas que seus maiores inimigos lhe haviam feito e que não excetuava ninguém naquela anistia. Antígono, ao contrário, temendo que os seus se deixassem persuadir, fazia tudo o que podia para impedi-los de escutar o que o arauto dizia e lhes ordenou, por fim, que repelissem os inimigos. Depois dessa ordem, atiraram-lhes tantas flechas e lançaram-lhes tantos dardos do alto das torres que os obrigaram a se retirar. Viu-se então claramente que Silon se havia deixado subornar, pois ele fez que vários dos seus soldados começassem a clamar que lhes dessem víveres, dinheiro e quartéis de inverno, porque Antígono tinha feito estragos pelos campos. Silon mesmo queria retirar-se, e para isso exortava os demais. Herodes, vendo assim prestes a ser abandonado, rogou não somente aos oficiais das tropas romanas, mas aos soldados, que não o deixassem daquele modo. Disse-lhes que fora enviado por Antônio, por Augusto e pelo Senado para ajudá-los, e que lhes pedia um dia para providenciar a respeito dos víveres, que nada mais lhes haveria de faltar. Essa promessa foi cumprida. Ele mesmo providenciou e mandou vir grande abundância do necessário, e assim tirou a Silon do pretexto de se queixar. Mandou também aos de Samaria, que se haviam posto sob sua proteção, que trouxessem trigo, vinho, óleo e gado a Jerusalém. Apenas Antígono soube disso, mandou tropas ocuparem as passagens das montanhas e fazerem emboscadas aos que traziam essas provisões. Herodes, que por seu lado de nada se descuidava, tomou 5 cortes dos romanos, 5 de judeus, alguns soldados estrangeiros, um pouco de cavalaria, e foi a Jericó. Encontrou a cidade abandonada. 500 de seus habitantes tinham fugido com suas famílias para as montanhas. Mandou prendê-los, mas depois os deixou em liberdade. Os romanos encontraram a cidade repleta de toda espécie de bens e a saquearam. Herodes deixou lá uma guarnição, deu quartéis de inverno às tropas romanas na Idumeia, na Galiléia e em Samaria. E Antígono obteve de Silon, como recompensa dos seus presentes que ele lhe havia concedido, mandar uma parte de suas tropas a Lida, a fim de conquistar, por esse meio, as boas graças de Antônio. Assim os romanos viviam em grande paz e em grande abundância. – 62. No entanto,
Herodes, que não queria ficar ocioso, mandou José, seu irmão, à Judéia, com 400 cavaleiros e 2.000 soldados de infantaria. Foi a Samaria, onde deixou sua mãe e os parentes que tinha retirado de Massada. Passou depois a Galiléia, para tomar algumas praças, onde Antígono tinha estabelecido guarnições, e chegou a Séforis durante uma forte nevada. Os que a defendiam para Antígono haviam fugido, e ele encontrou tanta quantidade de víveres que suas tropas tiveram oportunidade de se refazer e descansar depois de tão longa caminhada. A princípio, deliberou livrar a província daquele grande número de ladrões que se retiravam para as cavernas e que não perturbavam menos o país com suas roubalheiras e agitações do que a guerra. Mandou na frente a Arbela, um corpo de cavalaria com 3 cortes, e 40 dias depois, para lá se dirigiu com o restante das tropas. Aqueles ladrões, confiando na própria experiência da guerra e na coragem, vieram ousadamente ao seu encontro. O combate se travou, e sua ala direita pôs em fuga a ala esquerda de Herodes. Ele veio prontamente em auxílio dos seus, obrigou-os a fazer meia volta e não somente deteve os inimigos, mas os obrigou a fugir. Perseguiu-os até o Jordão e matou muitos deles. O restante salvou-se fugindo para além do rio. Dessa forma, teria por este ato de violência libertado inteiramente a província daqueles ladrões, se muitos não tivessem ficado escondidos nas cavernas, lá permanecendo ainda por algum tempo. 63. Esse grande general, para dar a saborear aos seus soldados os primeiros frutos de seus trabalhos, mandou distribuir a cada um 150 dracmas, recompensou seus comandantes na proporção de seus méritos e os mandou todos aos quartéis de inverno. Ordenou a Ferorás, o mais jovem de seus irmãos, que providenciasse víveres e fechasse Alexandrion com muralhas, o que ele não deixou de fazer. 64. Antônio estava então em Atenas, e Ventídio ordenou a Silon e a Herodes que fossem encontrar para marcharem contra os partos, depois que tivessem posto em ordem os interesses da Judéia, de modo que não mais tivessem necessidade de sua presença. Embora Herodes pudesse reter Silon, desta maneira ele o mandou, e não deixou de marchar com suas tropas contra aqueles ladrões que se escondiam nas cavernas. 65. Essas cavernas estavam em montanhas difíceis e inacessíveis de todos os lados. Lá se podiam subir somente por pequenos atalhos, muito estreitos e tortuosos. Via-se em frente uma grande rocha escarpada que ia até o fundo do vale, cavado em diversos lugares pela impetuosidade das torrentes. Um lugar tão forte e defendido deixou Herodes assustado. Ele não sabia como realizar o seu projeto. Por fim, veio-lhe à mente uma ideia que nenhum outro antes havia tido. Mandou descer até a entrada das cavernas em caixões bastante fortes alguns soldados que matavam os que lá se haviam escondido com suas famílias e incendiavam os alojamentos dos que não se queriam entregar. Mas como ele desejava salvar alguns, mandou avisar, a som de trombeta, que viessem procurá-lo, dando-lhe todas as garantias. Nenhum deles, no entanto, ousou fazê-lo. A morte parecia-lhes mais suave que a escravidão. A maior parte dos que lhe foram levados à força mataram-se. Um velho, ao qual a mulher e os filhos pediram para sair da caverna para se entregar aos inimigos, em vez de consentir, pôs-se à entrada, ordenou-lhes que saíssem, e os matava à medida que ia saindo. Herodes, que os via de um lugar elevado, ficou comovido e fez-lhe sinal com a mão que tivesse compaixão de seus filhos.
e acrescentou mesmo seus rogos. Mas o velho, em vez de se acalmar com o que ele dizia, recriminou-lhe a fraqueza, matou a mulher e, depois de ter matado os filhos, atirou seus corpos do alto do rochedo e, por último, atirou-se ele também. (66) Depois que Herodes assim eliminou todos os que se haviam escondido nas cavernas, lá deixou uma guarnição que julgou necessária para impedir as revoltas. Deu-lhe o comando a Ptolomeu, voltou a Samaria e marchou contra Antígono com 600 cavaleiros e 3.000 soldados de infantaria, armados de escudo. Aqueles que estavam acostumados a perturbar a Galiléia tomaram a oportunidade da sua ausência para atacar Ptolomeu, surpreenderam-no e o mataram. Devastaram em seguida todos os campos. Depois, refugiaram-se nos pântanos e nos lugares fortificados. Logo que Herodes teve essa notícia, voltou, dizimou-lhes a maior parte e, depois de ter assim libertado todas as cidades que eles perturbavam com suas incursões, obrigou-as a pagar 100 talentos. 67. No entanto, os partos, após serem vencidos numa grande batalha em Pacoro, em que Pacoro, seu rei, foi morto, Ventídio mandou, por ordem de Antônio, Maquera ao rei Herodes, com 2 legiões e 1.000 cavaleiros. Antígono escreveu-lhe fazendo grandes queixas de Herodes e rogando que o ajudasse contra ele, com promessa de lhe dar uma grande quantia. Maquera, porém, julgou dever guardar fidelidade àquele em auxílio do qual tinha vindo. E, como esperava mais que Herodes do que de Antígono, foi contra a opinião de Herodes procurar Antígono para examinar o estado de suas tropas com o pretexto de amizade. Antígono desconfiou dos seus intentos e não somente o recebeu em sua praça, mas mandou-o atirar contra ele. Maquera, confuso com a recepção hostil, voltou para encontrar-se com Herodes em Emaús e mandou matar em sua cólera todos os judeus que encontrou em seu caminho, sem indagar se eram amigos ou inimigos. Herodes ficou tão irritado que teve vontade de o tratar como inimigo, mas conteve-se e partiu para ir procurar Antônio, a fim de lhe apresentar sua queixa. Maquera então reconheceu seu erro, seguiu-o e obteve dele, depois de muitos rogos, que esquecesse o que se havia passado. 68. Herodes continuou na sua deliberação de ir procurar Antônio, e se apressou tanto mais quanto, tendo sabido que ele apertava o cerco de Samosata, cidade muito forte situada sobre o Eufrates, julgou não poder achar uma ocasião mais favorável para lhe demonstrar seu afeto e sua coragem. Sua chegada apressou a tomada da praça, que Antíoco foi obrigado a lhe entregar. Ele matou um grande número daqueles bárbaros e recebeu como sinal de seu valor uma parte dos despojos. Antônio ficou admirado, e embora fosse grande a estima que já tinha dele, aumentou ainda mais, de tal sorte que isso lhe foi um acréscimo de honra e um motivo de esperança de consolidação em seu reino. Capítulo 13. José, irmão de Herodes, é morto num combate e Antígono manda cortar-lhe a cabeça. De que modo Herodes vinga essa morte? Evita 2 grandes perigos. Sitia Jerusalém, ajudado por Sósio, com um exército romano, e desposa Mariana durante esse cerco. Toma de assalto Jerusalém e resgata-lhe o saque. Sósio leva Antígono prisioneiro a Antônio, que lhe manda cortar a cabeça. Cleópatra obtém de Antônio uma parte dos territórios da Judéia, para onde vai,
e é magnificamente recebida por Herodes. Este registro também se encontra no livro 14º, capítulo 27 e 28, do livro 15º, capítulos 1 e 5, Antiguidades Judaicas, parte 1. 69. Ao mesmo tempo que essas coisas se passavam, Herodes soube de um acontecimento triste para ele, que lhe sucedera na Judéia. Lá ele havia deixado José, seu irmão, para governar na sua ausência, com ordem expressa de nada empreender contra Antígono até sua volta, porque não podia confiar no socorro de Maquera depois da maneira como ele tinha agido. Mas quando José viu que o rei, seu irmão, se tinha afastado, em vez de executar o que lhe havia determinado, marchou para Jericó com suas tropas e 5 companhias de cavalaria, que Maquera lhe havia dado, para fazer a colheita do trigo, que já estava próxima, e acampou nas montanhas. Os inimigos atacaram-no naqueles lugares tão desvantajosos, derrotaram-no completamente, sendo ele mesmo morto, depois de ter feito tudo o que podia fazer o homem mais valente do mundo. E toda aquela cavalaria romana lá pereceu, porque tinha sido recém-organizada, trazida da Síria, integrada por soldados jovens, incapazes de reparar o que lhes faltava à pouca experiência. Antígono não se contentou com essa vitória. Como tinha ainda em seu poder os corpos dos vencidos, sua cólera levou-o a mandar cortar a cabeça de José. Embora Ferorá, seu irmão, lhe mandasse oferecer 50 talentos para tê-lo todo inteiro. Este combate produziu tal mudança na Galiléia, que os partidários de Antígono afogavam no lago os mais ilustres dos amigos de Herodes. Sucederam também novas perturbações na Idumeia. Está escrito Judéia e não Idumeia, no livro 14º, capítulo 27, número 621, Antiguidades Judaicas, parte 1. Onde Maquera fizera fortificar o castelo de Gete. (70) Antônio, voltando ao Egito depois da tomada de Samosata, constituiu Sósio governador da Síria com ordem expressa de ajudar Herodes contra Antígono. Sósio, para começar a fazê-lo, mandou na frente 2 legiões para a Judéia e seguiu depois com o restante das tropas. Quando Herodes estava em Dáfne, arrebalde de Antioquia, teve um sonho, no qual se predizia a morte de seu irmão. Ele saltou do leito muito perturbado. Os que lhe traziam tão triste notícia entraram naquele mesmo instante no seu quarto. Ele não pôde deixar de ceder à violência da dor, mas deteve-a para correr a vingá-lo e marchou contra os seus inimigos com incrível rapidez. Quando chegou ao Monte Líbano com uma legião romana, tomou 800 homens da região e, sem ter a paciência de esperar o raiar do dia, partiu, de noite mesmo, para entrar na Galiléia. Encontrou os inimigos, pô-los em fuga e os obrigou a refugiarem num castelo, de onde eles tinham saído no dia anterior. Lá os foi sitiar, mas uma grande tempestade o obrigou a se retirar para uma aldeia vizinha. Poucos dias depois, a outra legião que Antônio lhe havia fornecido veio encontrá-lo. E o espanto que os inimigos sentiram fê-los abandonar o castelo. Como Herodes ardia de impaciência de vingar a morte de seu irmão, avançou com grande rapidez até Jericó, onde foi salvo por uma espécie de milagre de um tão grande perigo, que não se duvida de que Deus tivera mesmo cuidado em conservá-lo. Vários dos mais ilustres da cidade haviam ceado com ele, e mal apenas se retiraram, a sala onde havia estado ruiu por terra. Ele tomou esse acidente como um bom argúrio e levantou o acampamento logo no dia seguinte, cedo.
6.000 inimigos desceram das montanhas e travaram apenas escaramuças com a sua vanguarda. Mas, como não ousavam combater com os romanos, contentavam-se em atacá-los de longe, a golpes de dardos, com o que vários ficaram feridos, e Herodes mesmo recebeu um ferimento no flanco. Antígono, querendo fazer crer que suas tropas eram superiores às de Herodes, não somente em coragem, mas também em número, mandou-lhes uma parte a Samaria, sob o comando de Papo, com o fim de combater e derrotar Maquera. 71. Herodes, por seu lado, entrou no país que lhe era inimigo, tomou-lhe de assalto 5 cidades, matou 2.000 homens dos que as defendiam, incendiou-as e voltou ao seu acampamento, que estava perto da aldeia de Cana. Não se passava um dia sem que os judeus, tanto em Jericó como em outros lugares, não se dirigissem a ele para ficar ao seu lado, uns pela estima que lhe dedicavam por seus grandes feitos, outros pelo ódio contra Antígono, e alguns por seu amor pelas mudanças. Ele só pensou em travar combate. As tropas de Papo vieram corajosamente ao ataque, sem se espantar nem com o grande número de inimigos, nem com o ardor com que marchavam contra eles. Os que não eram simpatizantes de Herodes resistiram por algum tempo. Mas, como não havia perigo que ele não desprezasse para vingar a morte de seu irmão, atacou com tal força os que se apresentaram ali diante dele, que não teve dificuldade em vencê-los. Derrotou em seguida todos os que ainda restavam, e a mortandade foi grande. Alguns fugiram para a aldeia de onde haviam partido, a fim de se salvarem. Perseguiu-os, matando sempre, e entrou juntamente com eles. As casas encheram-se imediatamente de fugitivos, e muitos foram logo mortos. Em seguida mandou destruir os telhados. Muitos ficaram esmagados sobre os escombros, sobre as ruínas. Outros foram traspassados pelas espadas dos soldados. O número dos mortos foi tão grande que os montes de seus corpos atravancavam as estradas aos vitoriosos. Esse espetáculo causou tal espanto ao país que todos fugiram. Herodes, depois de tão feliz resultado, teria ido diretamente a Jerusalém, se uma grande tempestade não o tivesse detido. Esse obstáculo o impediu de obter uma vitória completa e derrotar inteiramente a Antígono, que já se preparava para abandonar a capital do seu reino. Quando chegou a noite, Herodes mandou seus amigos descansarem um pouco. Ele também, molhado de suor, se pôs no banho, acompanhado somente por um de seus criados. Então 3 dos inimigos, que o medo tinha feito esconderem-se naquela casa, saíram de espada na mão para escapar, mas ficaram tão espantados com a presença do rei, embora ele estivesse nu, que só pensaram em fugir. Ninguém pensou em detê-los, e o príncipe julgou-se feliz por ter evitado tão grande perigo. Assim, não lhes foi difícil escapar. No dia seguinte, ele mandou cortar a cabeça a Papo, comandante das tropas de Antígono, que havia matado José, e mandou aferorar seu irmão para consolá-lo com a perda comum. – 72. Depois que cessou a tempestade, esse grande general marchou para Jerusalém. Acampou perto da cidade e a sitiou, 3 anos depois de ter sido declarado rei em Roma. Ele escolheu o lugar que julgou mais próprio para atacá-la e estabeleceu seu quartel diante do templo, como já outrora Pompeu havia feito. Distribuiu o trabalho às tropas, dividiu entre elas os arrabaldes, ordenou que levantassem 3 plataformas e construíssem torres sobre elas.
depois de ter dado ordens aos que julgavam mais aptos, foi para Samaria, a fim de desposar Mariana, filha de Alexandre, filho de Aristóbulo, que vimos que ele tinha escolhido, para mostrar com esse gesto que desprezava de tal modo seus inimigos, que aquele cerco não lhe impedia pensar em se casar. Ao seu regresso, trouxe novas tropas, reforçando-as ainda mais, com um ataque, com um grande número de soldados de infantaria e de cavalaria, que Sósio, general do exército romano, lhe enviara, a maior parte delas pelo meio do país, enquanto ele tinha vindo pela Fenícia. Todas estas tropas unidas juntamente perfizeram um total de 11 legiões e 6.000 cavaleiros, além das tropas auxiliares da Síria, cujo número era considerável. A praça foi atacada pelo lado setentrião. Herodes fundava seu direito sobre um decreto do Senado, que lhe tinha dado o reino, e Sósio declarava ter sido enviado por Antônio para ajudá-lo naquela guerra. Os judeus encerrados na praça eram agitados por diversos movimentos. A população, espalhada pelas cercanias do templo, deplorava sua infelicidade e invejava a felicidade dos que tinham morrido antes que eles tivessem sido reduzidos àquela miséria. Aqueles cuja coragem não estavam tão abatida iam em grupos aos lugares mais próximos da cidade, procurar tudo o que podia servir para alimentar os homens e os cavalos. Os mais ousados destruíam os campos. Colocou tropas de emboscada em diversos lugares e mandou vir de longe o necessário para a manutenção do exército. Quanto ao restante, nenhuma outra resistência foi maior do que as dos sitiados. Sua ousadia nos perigos e seu desprezo pela morte faziam ver que os romanos só o sobrepujavam na ciência da guerra. Eles retardavam com seus esforços a construção das plataformas, usavam de toda espécie de recursos para impedir o efeito das máquinas. Por meio de minas, em cuja arte eram peritíssimos, eles se punham no meio dos que sitiavam, quando menos esperavam. Um muro apenas se desmoronava e logo se começava com toda solicitude a construir outro, que terminava antes que o primeiro tivesse acabado de ruir. Para dizermos em suma, nada se poderia acrescentar à sua força e atividade, ao seu trabalho e coragem, porque eles estavam resolvidos a se defender até o último suspiro. Assim, embora atacados por 2 poderosos exércitos, eles sustentaram o cerco durante 5 meses. Por fim, os mais valentes de Herodes entraram por uma brecha na cidade, e os romanos entraram também do outro lado. Ocuparam primeiro tudo o que está em torno do templo. Espalharam-se em seguida por todos os lados. Via-se a aparecer de várias maneiras e o aspecto da morte. Tanto os romanos estavam irritados pela recordação das agruras suportadas durante o cerco. Os judeus afeiçoados a Herodes investiram contra os que tinham abraçado o partido de Antígono. Assim, matavam-nos nas ruas, nas casas e mesmo quando se refugiavam no templo. Não se perdoavam nem aos velhos, nem aos moços. A fraqueza do sexo não causava compaixão pelas mulheres, embora Herodes lhe ordenasse que as poupasse e juntasse aos rogos suas ordens, não era obedecido, porque o furor os fizera perder todo o sentimento de humanidade. (73) Antígono, por um proceder digno de sua fortuna passada, desceu da torre onde estava e lançou-se aos pés de Sósio, que, em vez de se comover, insultou-o ainda em sua infelicidade, chamando-o não de Antígono, mas de Antígona. Não o tratou, porém, como mulher,
porque não confiou nele, pois o reteve prisioneiro. 74. Herodes, depois de ter tido tanto trabalho em vencer seus inimigos, não teve a menor dificuldade em reprimir a insolência dos estrangeiros que tinha chamado em seu auxílio. Estes lançaram-se em massa ao templo, pela curiosidade de ver as santas coisas destinadas aos serviços de Deus. Ele usou para impedi-los, não somente de rogos e ameaças, mas mesmo de força, porque se julgava mais infeliz como vencedor, porquanto sua vitória era a causa de que se expusesse aos olhos dos profanos o que não lhes era permitido ver. Também fez todo o possível para impedir o saque da cidade, dizendo firmemente a Sósio que, se os romanos queriam saqueá-la e privá-la de habitantes, ele seria apenas rei de um deserto, e declarava-lhe que não queria comprar o império do mundo ao preço do sangue de um tão grande número de súditos. Sósio então respondeu-lhe que não podia recusar aos soldados o saque de uma praça que eles haviam tomado. Então prometeu recompensá-lo com os bens de sua propriedade. Assim, ele assegurou a vida da cidade e realizou magnificamente sua promessa, quer com relação aos soldados, quer aos oficiais e particularmente Sósio, ao qual deu presente digno de um rei. 75. Este general do exército romano partiu de Jerusalém depois de ter oferecido a Deus uma coroa de ouro e levou Antígono prisioneiro a Antônio, que o manteve sempre com esperanças, até o dia que lhe mandou cortar a cabeça. Assim ele terminou sua vida, com uma morte digna da fraqueza que demonstrara em sua infelicidade. 76. Quando Herodes se viu senhor da Judéia, pela tomada de Jerusalém, manifestou grande reconhecimento para com os que haviam abraçado os seus interesses e mandou matar um grande número de partidários de Antígono. Como ele não tinha dinheiro, mandou a Antônio e aos que estavam mais bem situados perante ele o que tinha de móveis mais preciosos, mas não pôde, entretanto, com esse meio, pôr-se em condições de nada ter de temer, porque Antônio tinha tal paixão por Cleópatra que nada lhe podia recusar. Essa ambiciosa mulher, princesa avarenta, depois de ter cruelmente perseguido os de sua própria família, pois não restava nem mais um só com vida, voltou seu furor contra os estrangeiros, caluniava perante Antônio os mais ilustres entre eles, e o levava a condená-los à morte, a fim de se apoderar de suas riquezas. Sua avareza ainda não estava, porém, satisfeita. Ela queria tratar do mesmo modo os judeus e os árabes, e fez tudo o que podia para persuadir Antônio a mandar matar Herodes e Malce, rei daquelas duas nações. Ele fingiu consentir, mas não julgou justo manchar suas mãos no sangue desses príncipes, dos quais não tinha absolutamente motivo nenhum de se queixar. Contentou-se em não lhes manifestar mais a mesma amizade e em dar à princesa várias terras que tirou de seus territórios, dentre as quais as que se situam nas montanhas de Jericó, tão ricas em planícies e onde cresce o bálsamo, como também todas as cidades sobre o rio Electra, com exceção de Tiro e Sidom. Depois de ter recebido dele tão grande presente, ela o acompanhou até o Eufrates. Na sua partida para a guerra dos partos, passou depois além. Foi a Judéia por Apameia e Damasco. Herodes fez tudo o que pôde para acalmar-lhe o espírito com presentes, concedeu-lhe todas as honras, obrigou-se a pagar 200 talentos por ano de renda das terras que Antônio havia tirado da Judéia para lhe as dar, e a levou até Pelusa. Antônio, de regresso da guerra com os partos, que não foi longa, trouxe prisioneiro Artabazo, filho de Tigrano,
e dele fez presente a Cleópatra com o que havia conquistado de mais precioso. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir, deixe seu like. Te encontro no próximo